Olá, Cíntia. Bom dia, Adriana, André. Essa é a nossa primeira live, então agradeço muito a participação de vocês. Para mim está sendo um teste interessante. Na semana passada, eu participei de um fórum ao vivo também por uma escola aqui de Curitiba, Red Hook School, e foi bem interessante. As pessoas fizeram perguntas e aí a gente foi desdobrando esses temas. Então, eu gostaria de deixar vocês muito à vontade também para fazer perguntas aqui pela tela. Eu vou acompanhando quem vai entrando e se vocês tiverem dúvidas, a gente vai resolvendo. A ideia aqui é deixar o máximo de interação possível. A gente não tem aí um tempo mínimo previsto, então vai muito da demanda de vocês, das dúvidas de vocês. A minha intenção é ajudar. Bom dia, Elis, como vai? Tudo bem? Há quanto tempo? Que bom te ver aqui. Ótimo ver o pessoal entrando. Começando uma semana difícil, né, gente? A gente deve passar aí por um período mais complicado do que a gente já passou. O que a gente viu até agora no Brasil foi a ponta de um iceberg. A gente, nas próximas 2 semanas, aí deve ter essa situação da saúde intensificada, né? Então, dentro das nossas casas aqui, estamos fazendo o possível para levar a nossa vida normal, né? Mas os negócios não podem parar, né? Porque a gente precisa pagar as nossas contas. E então a ideia desse live hoje é justamente a gente conversar sobre isso. Eu vou tomar o meu chazinho aqui enquanto o pessoal está entrando. E a gente já começa. Vamos lá. A gente está ao vivo também no Facebook. Tem um amigo meu me ajudando. A gente está fazendo a transmissão online aqui nos 2 lugares. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é o que a gente não vai conversar, né? Eu não vou dar nenhuma fórmula mágica aqui para que os negócios tenham sucesso, né? Não tenho essa capacidade nem essa pretensão. O que eu vou conversar aqui é sobre algumas ferramentas de gerenciamento de crise que podem ajudar a empresa onde vocês trabalham, né, na qual vocês são líderes ou donos de algum negócio, a lidar nesses momentos tão difíceis que a gente está passando, nesses momentos de incerteza. Então, a ideia é compartilhar um pouco com vocês algumas ferramentas de gestão, que são ferramentas de gestão, mas elas são muito apropriadas para momentos de crise. E não há nenhuma dúvida que o que a gente está passando nesse momento é uma grande crise, né? Só para a gente alinhar em termos conceituais, bom dia, Luciana, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Uma crise normalmente é caracterizada pela incidência de 3 variáveis que atuam simultaneamente. A primeira delas é uma grave ameaça. E o que a gente está vendo no Brasil hoje, né, no mundo todo, aliás, é uma gravíssima ameaça, que ameaça não apenas a saúde das pessoas, né, em primeiro lugar, a saúde das pessoas, olá Michel, mas a economia dos países e né, a nossa estabilidade financeira pessoal, que também é bastante relevante. Então, sim, vivemos uma grande ameaça. Uma outra característica de um cenário de crise é a incerteza, é um ambiente complexo e incerto. E o que a gente vê hoje diante dessa crise do coronavírus é justamente isso. A gente não sabe exatamente quais vão ser os desdobramentos, o que exatamente vai acontecer, embora a gente tenha o exemplo de outros países e a gente tem se baseado muito nisso, né? Eu digo nós, né? Mas eu quero dizer os estudiosos, as pessoas da área de saúde, quem tem feito todas essas projeções, tem se baseado nas estatísticas internacionais. Então, existe um instituto na Inglaterra, por exemplo, que ele tem feito projeções com base nos comportamentos de vamos dizer, pacientes, né, de infectados e óbitos em todo o mundo. E aí, a partir dessas projeções, foram feitas projeções também para o Brasil. Mas eles ressaltam, por exemplo, que no Brasil existem variáveis que são bem diferentes de outros países, como o caso da Inglaterra, da Alemanha, da própria China, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos. Dentre essas variáveis existem algumas positivas, como o fato daqui no Brasil ser mais quente, né? Então ainda não se sabe exatamente o quanto essa variável vai ser favorável para a gente, num nível significativo ou não.
Por outro lado, a gente tem no Brasil as nossas favelas, as nossas comunidades, onde as pessoas vivem muito próximas umas das outras, muitas pessoas dentro da mesma residência, então até mesmo um isolamento social aí é mais difícil dentro dessas comunidades. Então, e fora que o Brasil não tem hoje, pelo menos, ainda uma capacidade de testar o vírus em tanta gente como deveria ser, né? Então a gente tem dados que são muito aquém dos dados reais, né? Os nossos dados oficiais são muito aquém dos dados reais. Então isso tudo torna muito difícil a gente entender esse cenário, né? E saber projetar. Então, por exemplo, ontem a minha irmã falava, Flá, quanto tempo você acha que a gente vai ficar em casa? E é tão difícil prever, né? É muito difícil prever, porque é o que eu falei, embora tenham estatísticas internacionais, há variáveis específicas do Brasil que tornam esse cenário incerto para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, uma outra variável, a gente falou de duas variáveis por enquanto, uma ameaça severa e falamos de um cenário de incerteza, né? Uma terceira variável que normalmente é presente dentro de uma crise é a necessidade urgente de ação, porque numa crise as coisas acontecem tão rapidamente que se você ficar parado, e essa é uma das reações na crise, né? Normalmente a gente tem duas reações, ou a gente fica parado, paralisado, com medo e não sabe o que fazer, ou a gente parte para ação, né? E o que a gente vai conversar aqui é como eu parto para ação, né? O medo, ele é normal, ele é inerente, né? Vão ter momentos em que a gente vai estar mais animado, vamos fazer, vamos em frente, e vão ter momentos que a gente vai estar mais receoso, mais resguardado, no sentido de dizer, e agora, né? Quais são as nossas prioridades? Eu preciso primeiro cuidar da minha saúde, cuidar da saúde das pessoas que estão à minha volta, para depois pensar no meu negócio. Mas é um negócio nosso que vai nos sustentar daqui para frente, porque a gente precisa continuar fazendo o mercado, a gente precisa continuar pagando aluguel, condomínio, as contas estão chegando, né? A mensalidade da escola dos filhos está chegando. Então, pensar no negócio é legítimo. É legítimo e deve ser feito, né? Porque se a gente tiver uma quebradeira né, nas empresas, isso vai afetar também a saúde das pessoas lá na frente. As coisas estão interligadas, a saúde afeta na economia e a economia afeta na saúde, né? A gente está vivendo aí duas crises que estão caminhando paralelas, que é a crise na saúde pública e a crise econômica decorrente dela. Existe alguma solução milagrosa? Óbvio que não, óbvio que não. Nem países que estavam preparados para isso, que estão todos os dias preparados para enfrentar crises, como é o caso dos Estados Unidos, a gente vê que eles estão sofrendo, né? E os Estados Unidos têm uma cultura de prevenção de crises que é super forte, né? Lá nos Estados Unidos, eles trabalham muito a prevenção, a preparação, né? A elaboração de cenários antes que a crise aconteça, para preparar os times, preparar a infraestrutura para quando a crise chegar. E a gente vê por meio dos noticiários que Nova York, por exemplo, está um caos, né? Eles estão muito aquém em termos de preparação do que, vamos dizer, o tamanho da onda que chegou, né? Provavelmente minimizaram esse problema. Mas o que eu quero dizer é que mesmo as nações mais preparadas, né, como a Alemanha, como a Inglaterra, estão sofrendo também. O Brasil se preparou? Sim, né? O Brasil, pelo que a gente lê, desde janeiro tem se preparado na área de saúde, principalmente, mas provavelmente não vai ser suficiente para o que a gente vai ver lá na frente, né? E nós, como funcionários, líderes de uma empresa, donos de uma organização, a gente tem, além de tudo, né, além da nossa família, do nosso sustento, nós temos funcionários que dependem da gente, famílias, colaboradores, muita gente que depende da gente, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Uma amiga minha que tem um pequeno negócio, esses dias conversou comigo, falou, Ana, eu preciso demitir a minha funcionária, eu não sei o que fazer. Porque ela tem uma funcionária só, numa loja pequena, a loja está fechada, né? E o que eu comentei com ela, espera, porque hoje o que a gente vê é uma nuvem, né? Uma nuvem, então a gente não consegue ter uma visibilidade do que vai acontecer na próxima semana, nas próximas 2 semanas, nas próximas 3 semanas, né? A gente tem, por um lado, medidas governamentais que também vão ajudar as organizações, a gente tem visto uma série de medidas aí sendo implementadas.
Então, calma, espera um pouquinho, porque se todo mundo resolver demitir logo no primeiro mês, no segundo mês, aí é que a situação fica pior. Então, assim, se a gente tiver condição de sustentar um pouquinho até que a gente consiga ter uma visibilidade maior desse cenário, seria bacana. Agora, há como a gente ter medidas urgentes e imediatas? Sim. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Então, existem soluções fáceis e milagrosas? Não, não existe, né? Essa é uma crise bastante complexa, é uma crise multifacetada, no sentido de que tem muitas variáveis envolvidas, e não tem solução que não tenha consequências ruins para a gente, né? Toda solução que a gente tomar vai ser, vamos dizer, ruim, pior, um pouco melhor, mas não vai ser ótima, porque sempre vai ter consequências, né? A Cíntia está me perguntando, vale a pena se preparar para uma parada longa, por exemplo, de 3 meses? Sim, vale a pena, né? É importante a gente contar com esse cenário, tá? A gente pode contar, depois eu vou falar sobre cenários mais amanhã, mas a gente já adiantando alguma coisinha pela pergunta da Cíntia, é melhor sempre se planejar, né, Cíntia, do que esperar. E há uma possibilidade da gente precisar ficar numa quarentena mais prolongada. Isso é possível. A gente não sabe, por exemplo, mesmo as pessoas economicamente ativas, o quanto elas estarão infectadas daqui a 2 meses, por exemplo, precisarão estar em tratamento e você tem um contingente de trabalho, mesmo em fábricas, né, em indústrias que estão trabalhando, vamos dizer, quase que normalmente, que só dispensaram as pessoas mais velhas, né? É possível que você esteja com um contingente reduzido, porque mesmo que a pessoa não esteja num estado grave, pode ser que ela já esteja impactada pelo vírus, esteja em casa, esteja de resguardo, né? Precise ficar em quarentena. Então, mesmo com sintomas leves, a gente pode vir a ter lá na frente, vamos supor que a quarentena tenha sido liberada e que só as pessoas de risco estejam em casa daqui uns 2 meses, vamos supor nesse cenário. Mesmo assim, a gente pode ter nas organizações um contingente reduzido, né? Porque muitas pessoas vão estar em resguardo porque estão com sintomas, e não apenas com o coronavírus, mas a gente vai entrando ali no inverno, né? Outras gripes e outras viroses vão acontecer simultaneamente. Então é natural até nesse período, né, que muita gente fique gripada, fique em casa, e isso vai acontecer mais fortemente. Então sim, é importante a gente considerar vários cenários. O cenário de uma quarentena menor, uma quarentena, vamos dizer, intermediária, e uma quarentena mais prolongada, sim. Né? Há algumas pessoas, eu estava vendo um vídeo de um especialista, né, em virologia, não sei exatamente se é esse o nome, e ele estava falando que provavelmente a gente vai viver, vamos dizer, uma retomada disso, mas lá por julho, agosto, né? Na verdade, ele diz que a gente nunca vai retomar a normalidade, né? Porque o mundo que a gente vai ver depois, vamos dizer, da grande parte das pessoas, né, terem passado por esse período de contaminação e estarem bem, é que o cenário vai ser muito diferente do que era antes, né? Tanto nós pessoalmente como a própria sociedade. Mas sim, há uma previsão de uma quarentena prolongada, ou pelo menos de um período grande em que a gente vai viver um estado aí de exceção, né, em relação ao que a gente vivia antes. Em relação à nossa temática, hoje aqui, como a gente falou, né, é preciso tomar ações imediatas nas organizações para minimizar os prejuízos futuros. Então, não quer dizer que não vão existir prejuízos. Os prejuízos a gente vai precisar contabilizar de qualquer maneira. Mas o que a gente vai conversar aqui é como é que eu consigo minimizar esses prejuízos. Eu vou falar, basicamente, de 2 fases para que a gente converse sobre as ações específicas em cada uma dessas fases. A primeira fase é uma fase que eu chamo de imediata, é uma fase de contenção. Então, o que eu consigo fazer hoje, imediatamente, para contenção? É mais ou menos como se estivesse tendo uma enchente, né, assolando aqui a nossa casa e entrando água. Então, o que você tem que fazer nesse período de contenção? Poxa vida, vem com um balde, vem com rodo, né, coloca pano na porta, vamos tirar a água de dentro de casa. Aí a gente contabiliza os prejuízos e depois a gente passa por uma segunda fase, que é uma fase intermediária pré-normalização, que a gente chama de uma fase de recuperação, né? Uma fase de transição para a recuperação. E por que é importante a gente se preparar agora? Se eu não sei se essa transição vai acontecer daqui uma semana, daqui 15 dias ou daqui 3 ou 4 meses. Porque como a Cíntia perguntou,
é importante eu estar preparado para todos os cenários. Tá? A preparação ela é fundamental e a gente tem que se preparar para todo tipo de cenário. Para um cenário de caos absoluto e para um cenário em que as coisas, aos poucos, vão se normalizando no comércio, na indústria, né, nos serviços, em que as portas começam a ser abertas. E aí? Né? Pode ser que exista, por exemplo, uma demanda reprimida por alguns tipos de serviços e de produtos. E será que a tua empresa vai conseguir atender essa demanda reprimida? O quanto a gente se prepara agora, o quão melhor a gente vai estar ali na frente. Vocês concordam? Né? Se tiverem mais perguntas, podem fazer, tá? Eu vi que também entrou o Neto, entrou a Janaína. Muito bom ver vocês aqui. Então, falando ainda sobre as ações, dentro dessas duas fases, ainda sem separar exatamente, a gente vai falar da importância de uma análise profunda do problema e do entendimento de quanto esse problema, de fato, impactou e impactará o nosso negócio. Vamos falar sobre a importância do mapeamento dos públicos que giram em torno dessa organização, porque é muito importante a gente entender todos os públicos que são impactados pelo meu negócio. Né? Então eu tenho lá os meus clientes, mas eu tenho também os meus fornecedores, eu tenho a mídia, eu tenho os acionistas. Bom dia, Neto. Eu tenho muitos públicos que gravitam em torno de mim, em torno de uma empresa, e eles são diretamente impactados. Então, na hora que eu tenho uma escola, por exemplo, eu impacto o aluno, eu impacto o pai do aluno, eu impacto o professor, eu tenho relações sindicais, né? Eu tenho toda uma série de colaboradores que dependem de mim, fornecedores que dependem de mim, terceiros que dependem de mim, né? Eu tenho muita gente que depende do meu negócio. Então, qualquer atitude que eu tome nessa escola de parar de funcionar semipresencialmente, de funcionar online, de parar de cobrar as mensalidades ou de cobrar mensalidade, de cobrar uma mensalidade reduzida, tudo que eu tomar de decisão vai impactar esse público, tá? Então, o mapeamento desses públicos e o entendimento da necessidade de cada um perante o meu negócio é super importante também. Em terceiro lugar, a gente vai falar de mapeamento de cenários, que é o que a gente estava falando. Quando a gente está num ambiente incerto, a gente precisa trabalhar em cima de cenários, né? Um cenário otimista, se tudo der certo, como que eu vou agir? Um cenário que é o pior cenário possível, ou seja, se tudo der errado, como que eu vou fazer? E um cenário que é um misto dos dois, que a gente chama de um cenário mais provável. Então, assim, eu pego o melhor cenário, pego o pior cenário e avalio hoje, dentro, né, do que eu conheço hoje, das variáveis externas que eu tenho hoje e do impacto do meu negócio hoje, qual que é o cenário que eu entendo que é o cenário mais provável de acontecer. E eu trabalho as minhas ações, que é o quarto passo, que são os planos de ação com base nesse cenário. Então, eu tenho planos de ação a curto prazo e tenho planos de ação a médio e longo prazo. Os dois são importantes, os dois têm que ser conduzidos de forma paralela, tá? Eu vou entrar aqui nessa primeira fase, que é essa fase de contenção hoje. Amanhã, a partir de amanhã, eu vou falar sobre a fase de transição para a recuperação. Então, apenas retomando, a gente precisa ter ações imediatas dentro das organizações. A gente tem que ter uma análise profunda do problema, ou seja, entender o quanto isso de fato está afetando negativamente a minha organização hoje e lá na frente o que ela pode afetar. Ter um mapeamento dos públicos, né, que a gente chama em comunicação de stakeholders, que são todos os públicos com os quais a gente lida dentro de uma empresa. E também ter os planos de ação, que são esses planos de ação a curto prazo e a médio prazo. O que a gente vai conversar agora, então, é sobre a fase de contenção, tá? Vamos começar a falar sobre a fase de contenção, o que eu posso fazer agora, nesse momento. E a primeira dica que eu dou para vocês dessa fase de contenção é um acompanhamento diário das variáveis externas, né? O que são essas variáveis externas? Tudo que está acontecendo na saúde, em termos de avanços, em termos de número de casos, acompanhar a probabilidade, né, das infecções aumentarem, como que está se preparando a saúde para poder receber isso. Eu sei que é um bombardeio de informação, né? Mas é muito importante que vocês estejam atualizados. Precisa ficar olhando isso 24 horas por dia? Não, senão a gente enlouquece, né? Mas eu preciso estar atualizado. Então, pelo menos uma vez por dia, entender via fontes oficiais, fontes seguras, né? E não
né, por meio de WhatsApp, embora muita informação relevante venha por meio do WhatsApp, mas às vezes também nem todas são corretas, tem muita fake news rolando. Então, buscar as fontes oficiais, buscar as fontes de informação do governo, né, da Organização Mundial de Saúde, entidades de pesquisa, dos hospitais, enfim, que passam informações confiáveis, e estar atualizado em relação a isso. Em relação às empresas, é importantíssimo também que cada uma dentro do seu município, do seu estado, né, e também em termos em âmbito federal, vocês se informem sobre as resoluções governamentais, porque todos os dias estão saindo medidas, principalmente de proteção às empresas, no sentido de resguardar salário dos colaboradores, também linhas de crédito especiais para pequenos negócios, para autônomos, né, para profissionais informais também. Então, o governo tem agido no sentido de apoiar as empresas e todos os dias sai alguma coisa. E tem que ficar mais atento ainda porque às vezes sai uma medida e ela é revogada, né? Então, pode acontecer de estar circulando dentro de um grupo de WhatsApp alguma medida que já tenha sido revogada. Então, tem que ficar muito atento a isso. Nesse período em que o trabalho remoto virou uma opção quase como plano A das empresas, né, por conta da necessidade da quarentena, eu ressalto principalmente a importância de vocês acompanharem as leis trabalhistas. E saiu uma medida provisória recentemente, não lembro se era número 79, não lembro exatamente, que regula essa situação de trabalho nesse período de crise, nesse período de exceção. Então, que permite, por exemplo, home office, né? E tem uma série aí de ajustes da nossa legislação trabalhista para esse período. É importantíssimo que vocês conheçam essa medida provisória, porque é ela que está regendo esse período agora, né, de exceção, de crise, para que vocês não tenham problemas de passivos trabalhistas lá na frente. Então, será que eu preciso pagar o salário do meu funcionário? Será que eu posso dar férias para ele? Né? Como é que eu faço controle de jornada em home office? Tem uma série de coisas que hoje eu vejo assim que as empresas estão simplesmente mandando os funcionários para casa, mas elas não estão ligadas nesses detalhes. E hoje pode ser uma solução ótima de curto prazo dentro da situação, mas a médio e longo prazo isso pode trazer problemas lá na frente. Eu tenho 1, 2 funcionários, né? Mas pode acontecer, né, de ter um processo lá na frente. E se eu tenho milhares de funcionários? Eu tenho call centers, né, empresas de call center que têm funcionado remotamente. Pense a quantidade de pessoas ligadas a essa organização. Como é que está esse modelo de trabalho, né? Como é que está esse controle de jornada? Será que lá na frente um colaborador não vai falar, não, eu trabalhei 12 horas seguidas, né? Eu preciso de horas extras, etc, etc. E a empresa nem estava sabendo, né, que ele estava trabalhando 12 horas seguidas. Então, essa questão da jornada de trabalho é super importante. O levantamento do problema na operação, que é essa análise profunda do problema, né? Então, quais são as pessoas que foram afetadas? Eu já falei dos públicos que são afetados. Quais são os ativos afetados dentro da organização? Muitas empresas estão tendo que fechar lojas, fechar unidades. Será que vão ser fechamentos temporários ou vão precisar ser fechamentos definitivos, né? Como é que eu trabalho com o meu contingente, né? Começo a fazer rodízio entre as pessoas, para que as pessoas, por exemplo, no escritório tenham um distanciamento maior em relação às outras, as pessoas que são essenciais para o negócio e que estão ainda trabalhando ou dentro de uma fábrica, né? Como é que eu mexo nos turnos disso? Que impacto eu tenho na produção? Que impacto eu tenho, né, em redução de demanda, os meus fornecedores, por exemplo, que não estão conseguindo entregar, né? A gente teve uma questão com o álcool gel, aí as empresas começaram a produzir mais álcool gel em função da demanda e em certo momento acabou matéria-prima, então não era mais uma questão de querer ou não produzir mais, é que faltava matéria-prima para a produção. Então você tem que entender toda a tua cadeia e saber como é que está o meu fornecedor, qual é o plano de ação desse fornecedor para produzir determinadas linhas, né? Será que eu vou focar em determinados produtos, determinadas linhas eu não vou conseguir mais produzir? Como é que eu informo o meu cliente disso? Então tem toda uma série de consequências dentro da operação que a gente tem que avaliar esse impacto de falta de demanda ou de excesso de demanda para alguns tipos de produtos, né? Como foi o caso do álcool gel, como é o caso das máscaras que a gente está vendo, né? De papel higiênico até, né? A gente viu uma corrida aí em supermercado para comprar papel higiênico, então a gente vê que tem uma demanda acelerada para alguns produtos, enquanto para a maioria deles tem uma demanda desaquecida por conta da quarentena. Né? Qual é o meu impacto em fluxo de caixa? Por exemplo, quanto tempo eu tenho de caixa para sustentar, vamos supor, num cenário intermediário, 1 mês de quarentena?
ou 2 meses de estabelecimento fechado, né? Ou se eu sou um consultor, 2 meses sem contratos novos, né? Se eu sou um autônomo, um motorista de Uber, né? Quanto tempo eu consigo ficar em casa sem trabalhar, por exemplo, né? Pagando as minhas contas que são inevitáveis, né? Porque aumenta, se eu estou em casa, aumenta a conta de luz, aumenta a conta de água, aumenta a conta de gás, aumenta o consumo de internet, a gente come mais invariavelmente, né? Em casa, a conta de supermercado aumenta. Então, tem despesas que eu não faço, mas tem despesas que aumentam muito. Então, eu preciso entender, enquanto organização e até mesmo, né, em âmbito familiar, o quanto isso impacta o meu caixa, quanto que eu tenho em tempo, em dias, né, de sustento sem trabalhar. Então, essa questão é bastante importante. Ações imediatas ainda que eu posso tomar. Como é que eu consigo equilibrar demanda e oferta nesse período de exceção? Então, como é que eu consigo minimizar os meus prejuízos a curto prazo, tá? Por exemplo, negociação com credores. Eu digo que negociação é uma palavra-chave nesse momento. É muito importante que vocês negociem. E negocia para frente e negocia para trás, no sentido, eu preciso negociar o pagamento do aluguel do meu estabelecimento comercial, assim como eu preciso negociar eventualmente que algum cliente que paga a mensalidade do meu serviço, por exemplo, uma academia, continue pagando essa mensalidade, né? Porque senão, como que eu vou fazer para pagar os salários dos meus funcionários? Por outro lado, o cliente vai falar, mas eu não estou usufruindo, eu não estou podendo ir na academia, como é que você vai fazer? E aí a academia pode chegar a alguma solução imediata no sentido de dizer, olha, vamos te dar um desconto durante esse período e lá na frente a gente vai te oferecer aulas extras, então vamos supor, né, você só usava a parte da musculação, você vai poder fazer também aulas de natação ou de hidroginástica, né? Ou a gente vai te dar 3 meses de bonificação lá na frente, ou treinos personalizados, enfim, oferecer algo para o cliente de imediato que estimule ele a te pagar hoje, né? Para que as suas contas se mantenham em dia. Então, são soluções que cada tipo de negócio vai precisar entender o que é mais adequado e assumir nesse momento. Promoções a clientes, né? Eu tenho visto, por exemplo, muitas lojas com estoque para Páscoa, né? A gente estava indo no período pré-Páscoa, então estoque de ovo de Páscoa, estoque de uma série de itens ali que são consumidos na Páscoa e que estão fazendo promoções, estão circulando comunicados por meio de WhatsApp, fazendo delivery, né? Porque estão super estocados. Até uma peixaria, por exemplo, perto da onde eu moro, está fazendo uma promoção e está fazendo delivery. Porque, né, eles consomem normalmente muito peixe na Páscoa, eles ficaram estocados e estão precisando vender esse estoque. Então, é muito importante a gente ter flexibilidade nesse momento, entender o próximo e saber como que eu consigo ajudar o próximo e também, por um outro lado, eu serei ajudado, né? Michel está perguntando, é o momento de jogar todas as fichas no e-commerce? Eu não diria todas, mas muitas sim. Se você puder, claro, porque hoje todo o e-commerce, seja, né, de produtos físicos ou de serviços, como os próprios cursos online, tiveram um boom, né? Até semana passada a gente tinha um dado, eu não me lembro exatamente a fonte, de que os cursos online tinham aumentado o consumo, o consumo online, não os cursos online, tinha aumentado em 40%. Se não me engano. Então, o e-commerce é uma ótima solução, o e-commerce com delivery, né? Hoje a gente tem a facilidade de delivery, a gente tem os marketplaces, né? A gente tem esses deliveries de alimentação que estão sendo muito úteis nesse momento. Agora, todas as fichas? Não, porque em algum momento esse negócio vai ser retomado, né? A gente vai ter em algum momento a retomada desse negócio, seja daqui 15 dias, daqui um mês, daqui 2 ou 3 ou 4, né? E como é que vai estar a parte física preparada para essa retomada, né? Eu mando todos os meus funcionários agora embora, daqui um mês libera tudo, como que eu vou recontratar e treinar todo mundo em tempo para essa retomada? E a gente tem que considerar também que essa retomada vai ser uma retomada diferente. Você não vai poder gerenciar o teu negócio exatamente no mesmo modelo que ele era antes dessa crise, né? A gente já tem visto, por exemplo, uma possibilidade de que restaurantes que tinham lá 100 lugares tenham que atuar
com 50 lugares, por conta da proximidade entre as mesas. Então, o quanto eu preciso me preparar agora para atuar fisicamente daqui 1 mês, daqui 15 dias, ou daqui 2 meses ou 3, nesse novo modelo. Por isso que eu digo que é importante a gente ir acompanhando muito de perto as resoluções governamentais, e cada cidade também tem as suas peculiaridades, cada negócio tem a sua peculiaridade, então estar por dentro das regras do jogo é muito importante nesse momento. Falando sobre flexibilidade, sobre negociação, queria voltar sobre o mapeamento dos públicos de interesse, né? Que é o nosso último ponto aqui. Eu falei da importância de você entender todos os públicos que gravitam em torno da tua empresa, da tua organização e qual é o impacto em cada um deles. Então, primeiro você tem que listar, né? Porque às vezes a gente nem lembra de todos os públicos. Eu não lembrei de uma associação comercial que eu participo, né? E é importante eu passar alguns dados para eles, né? Também é um público importante. Os sindicatos, né? Como é que está a tua relação com os sindicatos? Como é que está a demanda dos sindicatos em relação, por exemplo, à dispensa de funcionários, né? Tudo tem uma consequência. Eu sou uma fábrica, eu vou demitir 1000 funcionários, eu vou ter consequências gravíssimas, né? Não apenas da dispensa das pessoas que dependem de mim, então uma consequência ali, né, até humanitária para essas pessoas, mas também de reputação, né? Porque as pessoas estão ligadas nas empresas, por exemplo, que estão mantendo os funcionários e estão anunciando isso, né? Eu vi, por exemplo, a Natura falou, olha, a gente fez um pacto aqui com os funcionários de 2 meses sem demitir ninguém. Isso é bastante positivo. 2 meses pode parecer pouco, pode, mas nesse período, o funcionário ter pelo menos a certeza de que os próximos 2 meses ele vai estar lá, ele vai ter dinheiro para pagar as contas dele, isso já dá uma tranquilidade muito grande. Então, ao contrário, as empresas que estão demitindo de imediato podem ter problemas de imagem. Então, a gente falou de listar, né, os públicos, entender quais são os melhores canais para eu me comunicar com eles, quais são os melhores meios, né? E entender, mais do que tudo, a sensibilidade do tema para cada um deles, né? A gente viu aí nas semanas anteriores, principalmente aí na semana passada, alguns donos de grandes organizações falando, mas vão ser poucas mortes perto do prejuízo que isso vai causar na economia do país. E o que aconteceu? Teve uma avalanche de gente revoltada contra esses empresários, né? Não entrando aqui no mérito do que eles falaram, mas como eles falaram, pegou muito mal, porque deu a entender que eles estavam preocupados só com o negócio deles e pouco se importando com a vida das pessoas, né? Como se 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, 100.000 pessoas não fosse nada, né? E isso é muito relevante, porque se vem a falecer alguém da nossa família, essa pessoa é o 100% para nós, né? Se tem alguém doente na nossa família, essa pessoa é o nosso 100% também. Então, faltou sensibilidade para eles na hora de falar, e até mesmo para alguns dos nossos governantes, de entender o momento que nós estamos vivendo. Olá, Ana, bom dia. Né? A Keila também que entrou. Então, gente, é muito importante você ter sensibilidade para o momento. Entender qual é a sensibilidade do meu consumidor, qual é a sensibilidade do meu funcionário, porque são preocupações diferentes, né? O meu consumidor, por exemplo, ele pode estar preocupado como é que eu vou continuar pagando um serviço que eu não estou usufruindo. Já o meu funcionário, a preocupação dele é, será que eu vou ser demitido e vou ter dinheiro para pagar as minhas contas? A preocupação dos acionistas é, o quanto eu vou continuar, né, tendo retorno desse negócio? Será que não é melhor eu investir em outra coisa, né? Aí ele vai pensar, não, eu vou comprar dólar, né? Mas aí o dólar está super alto. Não, vou investir num outro país então mais seguro, porque eu não sei exatamente como é que vai estar o Brasil em relação a essa crise, né? O acionista, ele tem um dinheiro ali que a gente tem que pensar que ele vai querer o melhor retorno para o capital dele. E se muitos acionistas tirarem o dinheiro de uma empresa de capital aberto, as ações dela caem muito, né? Então, as empresas de capital aberto, principalmente, ainda tem que tomar esse cuidado da preocupação com o acionista. A gente vê grandes organizações financeiras promovendo lives, né, sobre o momento econômico, etc., porque elas dependem muito da credibilidade delas no mercado, no sentido de que elas vão continuar oferecendo as melhores opções, mesmo diante de cenários adversos, né? E o acionista, ele está preocupado com isso.
Mas também ela tem que lidar, mesmo as grandes instituições financeiras, com funcionários que estão doentes nesse momento, com afastamento, com questões laborais, com, né, eventuais problemas sindicais ali na frente. Então, são muitas variáveis que estão envolvidas simultaneamente. Agora, à medida que você entende, pelo menos a sensibilidade de cada um desses públicos que você mapeou, você consegue conversar com eles num nível, né, mais próximo, para tranquilizá-los de que pelo menos a organização está fazendo todo o possível para o bem dele, né? Isso é muito importante que o público entenda, que a escola que está cobrando a mensalidade, mesmo sem ter aula, está pensando em alternativas e olhando o lado do consumidor, do aluno, do pai do aluno, né? E que está flexibilizando medidas. E por outro lado, ela espera que o pai do aluno também compreenda, né? De que ele não pode cancelar a matrícula ou simplesmente parar de pagar, né? Não é que ele não pode, ele até pode, mas que não deveria, porque muitos professores, funcionários dependem disso. E o pai do aluno também quer ver essa escola aberta quando as coisas normalizarem, né? E aí, se todo mundo parar de pagar, a escola quebra. O filho dele não vai ter onde estudar lá na frente. Então, a gente também tem que pensar nisso. O quanto eu preciso flexibilizar da minha parte para que o outro flexibilize. E a empresa precisa dar a entender isso para todos os públicos, de que ela está no comando, né? Ela tem controle da situação. Olá, Malu, tudo bem? Ela tem controle da situação, ela está flexibilizando dentro da possibilidade dela e ela espera que o outro flexibilize também, né? Que tenha um entendimento. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que mora na Austrália e ela estava dizendo que eles trabalham lá por horas, eles são da área de engenharia e que a empresa decidiu já essa semana cortar 20% das horas de todos os consultores, linearmente, né? Para ela, né, não foi tão positivo, porque reduz, obviamente, né, o salário, né, ali os honorários no fim do mês, mas ela também entende que foi uma medida melhor do que a demissão, né, de 20% das pessoas, por exemplo. Então, lá eles tiveram como negociar dessa forma. Nem todas as empresas conseguem, porque né, nem sempre o trabalho é por hora, muitas vezes é CLT, e aí tem esses complicadores. Mas, como eu falei, existem as medidas, né, que estão sendo implementadas agora, né, medidas provisórias que vocês precisam estar ligados nelas para poder acompanhar o que o governo está flexibilizando em termos de relações trabalhistas nesse momento, porque isso vai ajudar bastante na administração de vocês. Né? E cuidem com o que vocês estão fazendo, com a publicidade do que vocês estão fazendo nesse momento, porque a reputação de vocês ela está em jogo. Os consumidores, a sociedade, a mídia, ela está vendo o que você está fazendo agora, né? Principalmente as grandes organizações, né, que têm muita reputação a zelar, precisam cuidar. Precisam, nesse momento, olhar para dentro e falar assim, o que eu posso fazer para ajudar, né, para um bem maior do que só o meu negócio. Porque se a sociedade não estiver bem lá na frente, eu digo com saúde em todos os aspectos, saúde física, mental e financeira, a gente não vai ter uma retomada plena. Então a empresa precisa ter esse entendimento, que ela precisa não olhar apenas, principalmente as grandes organizações, não olhar apenas agora para o seu umbigo e olhar para algo maior, que ela precisa dar para a sociedade melhores condições para que essa sociedade esteja plena, para que essa sociedade se recupere em termos de saúde, em termos mentais e financeiros lá na frente o mais rápido possível, para que depois, num próximo momento, ela volte a consumir. Eu li recentemente pesquisas de outras epidemias, né, lá de trás que aconteceram e que disseram o seguinte, que quanto maior foi o resguardo dessa população, né, para que ficasse menos, para que tivesse menos problemas de saúde, ou seja, menos mortes, menos pessoas adoentadas, etc., mais rápido lá na frente eles retomaram a economia, né? E que às vezes a gente pensa, vamos atropelar essa etapa, né? Vamos já sair na rua porque os negócios podem ficar parados, mas às vezes isso torna o problema de saúde tão pior que você tem que ter uma volta, né? Falar, não deu certo, eu vou ter que voltar, e essa volta, ela vai trazer muitas perdas. Então, o que dizem, né, e a gente está acreditando nisso, é que a gente fazendo um resguardo corretamente agora, ele é quase que, né, que é como se a gente estivesse plantando isso
para um futuro melhor, um futuro mais rápido, uma recuperação dos negócios mais rápida lá na frente e mais plena, né? Porque a gente vai precisar de funcionários com uma boa cabeça, com uma boa saúde, líderes com boa saúde, com uma boa cabeça, né? Para tomar as decisões corretas ali para frente quando os negócios forem retomados, tá? Então, só repassando o que a gente viu hoje em termos macro, a gente falou de duas fases em que a gente vai falar, né, agora em termos de preparo para lidar com essa crise. Uma fase imediata de contenção, em que a gente falou sobre algumas soluções aqui, como acompanhamento das variáveis externas, das resoluções governamentais, né, levantamento dos problemas e dos impactos efetivos dentro da tua organização, seja em ativos, seja, né, em dinheiro, em pessoas, etc. Das ações imediatas de reequilíbrio de oferta e de demanda e de negociação e de flexibilidade para ceder nesse momento, e do mapeamento dos públicos de interesse e todas as suas sensibilidades e o que eu consigo fazer para cada um desses públicos para deixá-los tranquilos de que eu estou na liderança disso e fazendo o meu melhor enquanto organização, enquanto líder, para que tudo fique, né, fique bem dentro das nossas possibilidades e cuidando sempre com a nossa imagem, com a nossa reputação, porque isso também está em jogo o tempo todo. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algo para perguntar, estou aqui à disposição, né? Amanhã a gente começa a live às 9 horas da manhã também, e a gente vai falar sobre a fase 2, que é justamente a preparação para essa fase de transição à recuperação. Seja ela acontecendo daqui 15 dias, um mês, 2 meses ou 4, mas que a gente precisa se preparar. Existem muitas fases também e ferramentas que a gente pode usar para isso, e é sobre isso que eu vou falar amanhã. Terá live todos os dias? Sim, essa semana sim, Michel. Essa semana eu vou fazer todos os dias, né? Hoje até sexta-feira, sempre às 9 horas. A gente está fazendo ao vivo aqui no Insta e também no Facebook. Tem um amigo meu me ajudando, ele está transmitindo para mim ao vivo pelo Facebook também. Então, espero você amanhã, Michel. Mais alguma dúvida? Alguém queira fazer alguma pergunta? Obrigada, João. Obrigada, João, aqui, né, agradecendo. Mais alguém com alguma dúvida? A gente sabe, né, que as dúvidas são todas, né? Quais são os próximos temas? O Michel está perguntando. Então, o tema ele está centrado no que as organizações podem fazer para minimizar os prejuízos diante dessa crise e se preparar para uma retomada de negócios, tá? Então, hoje a gente falou sobre a fase de contenção e amanhã a gente começa a falar sobre a fase de preparação para um retorno à normalidade, né? Eu falo de normalidade, embora o nosso normal lá na frente vai ser diferente do normal lá atrás. Então, até mesmo por isso que a gente precisa se preparar. A Keila tá falando muito legal, obrigada por compartilhar. Eu que agradeço, Keila, por você estar aqui com a gente. O pessoal da Demanda Consultoria, Adriana e o Roberto, você acha que consegue falar de alguns exemplos que já estão funcionando nas empresas? Tem muitos exemplos positivos e negativos em todos os aspectos, né? No aspecto de declarações, né, que são algumas mais acertadas e outras equivocadas, né? Eu comentei aqui algumas declarações essa semana de proprietários de empresa, né, no ramo de varejo, por exemplo, de varejo alimentar, que foram muito equivocadas na forma, principalmente como foi falada, que não considerou a sensibilidade das pessoas, né? Por outro lado, eu tenho organizações que estão deixando de produzir os seus produtos para produzir álcool gel, para doar para entidades públicas, né, como é o caso do Boticário aqui em Curitiba e diversas outras empresas. A gente vê, por exemplo, o caso da Ambev, que está ajudando o Einstein, lá em São Paulo, na construção de um hospital emergencial com previsão de 40 dias para ser construído, né? A gente vê grandes organizações, a própria Natura que eu comentei, que já disse para os funcionários que garante 2 meses de estabilidade para todos eles, né? A gente vê supermercados, por exemplo, se adaptando. Ontem meu marido foi fazer mercado e ele achou muito legal a forma como o mercado se adaptou fisicamente para que tenha menos contato entre os clientes e até mesmo com os caixas, colocando uma placa de acrílico na frente do caixa, protegendo o caixa e protegendo o consumidor, né?
com um nível de limpeza muito grande, demonstrando isso para o consumidor que está lá, né? Então agiram imediatamente, tomaram as medidas necessárias, né, para minimizar problemas de contaminação dentro do seu estabelecimento. Então tem muitas empresas fazendo muitas coisas legais em diversos aspectos, né? Em doações, a gente vê bancos doando, a gente viu companhias aéreas dando passagens gratuitas para funcionários de saúde, né? Profissionais da saúde que estejam viajando a trabalho. A gente viu empresas de tecnologia liberando teleconferência gratuita, banda larga, né, uma série de serviços que antes eram pagos, até mesmo empresas que fornecem entretenimento. A gente está vendo artistas, né, fazendo lives aí nas suas redes sociais. Teve né, o Gustavo Lima essa semana que bateu recorde de visibilidade em YouTube com um show ao vivo. O anterior tinha sido da Beyoncé e ele conseguiu bater esse recorde. Então, assim, até mesmo pessoas da área de entretenimento que continuam divulgando o seu trabalho, né? Porque é preciso, é importante. Agora, as empresas sabem que nesse momento, quem que vai ser melhor visto? Quem está ajudando. E quem está ajudando por um bem maior e não pensando só dentro do seu próprio umbigo. Mais alguém? Respondi? Não? Mais alguma dúvida, gente? Então, lembrando que a gente vai ter live essa semana, todos os dias, às 9 horas da manhã, falando sempre sobre esse ponto de vista das organizações, o que os líderes das organizações, donos de pequenos negócios, profissionais liberais, consultores podem fazer nesse momento, né, para mitigar o problema, né, vamos dizer, planos de contenção, nesse primeiro momento e mitigação para um momento próximo, que é esse momento de recuperação, e a gente precisa acreditar, esse momento vai acontecer, né? E a gente, estando preparado para ele, vai ser muito melhor do que não estando preparado para ele, tá? Queria aproveitar também para dizer que a gente tem um curso online de gerenciamento de crises que está aberto, e quem tiver interesse em participar tem o link na bio, no Instagram, e um amigo meu vai colocar ali também no Facebook o link, caso alguém tenha interesse. Estamos à disposição. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar por hoje. Eu agradeço de novo a participação de vocês, foi super legal, foi a minha primeira experiência de live falando sobre esse tema, e aguardo vocês amanhã. Um abraço, fiquem todos bem. Imagina, eu que agradeço. Estou encerrando aqui.